desta casa, saudar os internautas que estão nos assistindo, enfim, agradecer a presença de todos e, havendo número legal de vereadores, declaro aberta a sessão ordinária de número 161 do primeiro período legislativo da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Ata da reunião ordinária do dia 9 do mês de outubro de 2014. Às 18 horas do dia 9 de outubro de 2014, tendo como local a Câmara Municipal de Vereadores, nessa cidade de Concórdia, estado de Santa Catarina, compareceram os vereadores para a realização da reunião ordinária da 18ª legislatura. Verificado o quórum e a número legal de vereadores presentes, o presidente declarou aberta a reunião. Ata da reunião anterior. Lida e aprovada a ata da reunião ordinária realizada no último dia 8 do mês de outubro de 2014. Matéria do expediente. Leitura das correspondências recebidas. Leitura dos pareceres das comissões permanentes de autoria do Poder Executivo, projeto de lei 83/2014. De autoria do Poder Executivo, projeto de lei 84/2014. Ambos com seus pareceres favoráveis. Projetos recebidos. De autoria do vereador Edilson Massoco, projetos de lei 87/2014. E de autoria do vereador Leocir Domingues Anelli e Edilson Massoco, projeto de lei 88/2014. Proposições recebidas. De autoria do vereador Artemio Ortigara, indicação 337/2014. De autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani, indicações 338 e 339/2014. De autoria do vereador Mauro Kischel, indicações 340 e 341/2014. De autoria do vereador Edilson Massoco, indicação 342/2014. Deliberação das proposições. De autoria do vereador Artemio Ortigara, indicação 337/2014. Em discussão, usaram a palavra os vereadores Gilberto Romani e Artemio Ortigara. Em votação, foi aprovada por unanimidade de votos. De autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani, indicações 338 e 339/2014. Em discussão, usou a palavra a autora da proposição. Em votação, foi aprovada por unanimidade de votos. De autoria do vereador Mauro Kischel, indicações 340 e 341/2014. Em discussão, usou a palavra o autor da proposição. Em votação, foram aprovados por unanimidade de votos. De autoria do vereador Edilson Massoco, indicação 342/2014. Aprovada por unanimidade de votos sem discussão. Pequeno expediente. Houve o pronunciamento dos vereadores Fábio Luiz Ferri, Edilson Massoco, Marilane Fiamete Stuani, Artemio Ortigara, Arlan Gugliani, Gilberto Antônio Romani, Mauro Kischel, vereador Fábio Luiz Ferri como líder da bancada do PMDB e vereador Leocir Domingos Anella. Ordem do dia. Segunda discussão e votação, de autoria do vereador Evandro Pegoraro, projeto de lei 78/2014. Em discussão, usou a palavra o autor da proposição. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. E de autoria do Poder Executivo, projeto de lei 82/2014. Aprovado por unanimidade de votos sem discussão. No grande expediente, houve o pronunciamento do secretário de Saúde, Alessandro Vernizzi, que explanou sobre as ações desenvolvidas por aquela secretaria. Esgotada a pauta, o presidente agradeceu a presença de todos e convocou os vereadores para a próxima reunião ordinária, no dia 20 do mês de outubro, às 18 horas, tendo como local Câmara de Vereadores, e declarou encerrada a reunião. Para constar, mandou que lavrasse a presente ata, que após lida aprovada, será assinada por quem de direito. Está em discussão e votação a ata da sessão ordinária anterior. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. A ata da sessão ordinária anterior está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências, dos projetos recebidos e da matéria de expediente. Ofício 420/2014, assinado pelo prefeito João Girardi, com encaminhamentos, então, da prestação de contas do município de Concórdia, referente ao mês de setembro de 2014. Da mesma forma, ofício do Fundo Municipal de Saúde, assinado pelo seu ordenador de despesa, Alessandro Vernizzi, também com a prestação de contas do mês de setembro. Ofício 419/2014, de autoria do prefeito João Girardi, convidando a todos os vereadores para a 19ª Semana do Servidor Público Municipal. Também à disposição dos senhores vereadores, a programação referente
ao mês de outubro e novembro do Concórdia 80 anos. Leitura de pareceres. Projeto de Lei 76/2014, de autoria do vereador Arlan Gugliani, denomina via pública do loteamento Ângelo Sacomori, no bairro Arvoredo, de Rua Margarida Zucchi Petroli. Com um parecer favorável à sua tramitação da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, e parecer favorável da Comissão de Urbanização, Transportes, Habitação, Obras e Serviços Públicos. Projeto de Lei 79/2014, de autoria do Poder Executivo, autoriza o município a adquirir área de terras, com o parecer favorável à sua tramitação da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, bem como também da Comissão de Urbanização, Transportes, Habitação, Obras e Serviços Públicos. Projeto de Lei 85/2014, de autoria do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito suplementar especial e da outras providências, com o parecer favorável da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, e parecer favorável à tramitação da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei 86/2014, de autoria do vereador Gilberto Antônio Romani, denomina via pública do distrito de Tamanduá, de Rua Egon Otávio Schwingel, com o parecer favorável à sua tramitação da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, e parecer favorável da Comissão de Urbanização, Transportes, Habitação, Obras e Serviços Públicos. Projetos recebidos. Projeto de Lei Complementar 14/2014, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo permutar área de terras. Projeto de Lei Complementar 15/2014, do Poder Executivo, institui o Programa de Recuperação Fiscal de Concórdia, PREFIC. Projeto de Lei 89/2014, do Poder Executivo, institui e denomina espaço múltiplo cultural de Centro Cultural Concórdia. Projeto de Lei 90/2014, de autoria do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Proposições recebidas. Pedido de informação 77/2014, de autoria do vereador Artemio Ortigara. Solicita informar se o entorno do lago formado pela usina hidrelétrica de Itá foi objeto de análise de regularização fundiária nos moldes da Lei Complementar número 482, de 18 de agosto de 2006. Pedido de informação 78/2014, de autoria do vereador Edilson Massoco. Solicita informações sobre aquisição de máquinas e equipamentos para a Secretaria Municipal de Agricultura através do convênio com o Governo Federal, Programa Provias. Pedido de informação 79/2014, de autoria do vereador Edilson Massoco. Solicita informações sobre a aquisição de máquinas e equipamentos para a Secretaria Municipal de Transportes, através do convênio com o Governo Federal, Programa Provias. Pedido de informação 80/2014, de autoria do vereador Edilson Massoco. Solicita informações sobre a aquisição de máquinas e equipamentos para a Secretaria Municipal de Urbanismo, através de convênio com o Governo Federal, Programa Provias. Requerimento 109/2014, de autoria do vereador Gilberto Antônio Romani. Requer envio de ofício ao senhor Estevão Rabold, gerente da Anatel em Santa Catarina, convidando-o para prestar esclarecimentos sobre a qualidade dos serviços prestados pelas operadoras em nosso município. Indicação 343/2014, de autoria do vereador Artemio Ortigara, sugere a elaboração de um diagnóstico socioambiental do município de Concórdia. Indicação 344/2014, de autoria do vereador Edilson Massoco, sugere que seja feita a abertura de um acesso da Estrada Geral da Comunidade de 1º de setembro até a residência do senhor Alessandro de Moura. Indicação 345/2014, de autoria do vereador Edilson Massoco, sugere que sejam contratadas merendeiras na Escola Municipal de Linha Suruvi. Indicação 346/2014, do vereador Edilson Massoco, sugere que sejam feitas melhorias na Escola Municipal de Linha Suruvi.
Indicação 347/2014, de autoria do vereador Artemio Ortigara, sugere que seja contactado com o órgão competente para que sejam viabilizadas melhorias na travessa síria localizada no bairro das Nações. Indicação 348/2014, de autoria do vereador Fábio Luiz Ferri, sugere ao Executivo Municipal que elabore o projeto de lei para concessão de gratificação por dedicação exclusiva aos servidores da vigilância sanitária do município, que exerce a função de agentes de fiscalização sanitária. Indicação 349/2014, de autoria da vereadora Marilane Fiametti Stuani, sugere que seja implantada uma faixa elevada para pedestres na rua Silvio Cearini, no bairro dos Industriários, em frente ao Mercado Premier. Indicação 350/2014, de autoria do vereador Vilmar Comaceto, sugere que a administração municipal efetue estudos para melhorar a drenagem com a colocação de bueiros na estrada municipal que liga a BR-153 à estrada municipal Concórdia, em Barra Bonita. Indicação 351/2014, de autoria do vereador Vilmar Comaceto, sugere que a administração municipal efetue estudos para melhorar a drenagem de águas pluviais da rua Padres Franciscanos, no trecho entre o acesso ao ENC e a rodovia Caetano Chuqueta. Indicação 352/2014, de autoria do vereador Vilmar Comaceto, sugere que a administração efetue estudos para a implantação da lombada física para controle de velocidade na rua Nelson Arendt, loteamento Novo Horizonte e bairro da Gruta. Indicação 353/2014, de autoria do vereador Arlan Gugliani, sugere que seja contactado com o órgão competente para que seja instalado um redutor de velocidade tipo lombada física na rua Leônidas Fávoro, próximo às residências de número 2300 e 2310, do bairro Arvoredo. Indicação 354/2014, de autoria do vereador Arlan Gugliani, sugere que seja contactado com o órgão competente para que seja instalado um abrigo de passageiros na rua Leônidas Fávoro, nas proximidades das residências número 2300, no bairro Arvoredo. Passamos para a deliberação das proposições. De autoria do vereador Artemio Ortigara, pedido de informação 77/2014, assim como as indicações 343 e 347/2014. Está em discussão e votação pedido de informação 77, bem como as indicações 343 e 347, de autoria do vereador Artemio Ortigara. Com a palavra o proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, assessores, imprensa, demais pessoas que nos acompanham de forma online, a nossa saudação. Mas, senhor presidente, venho a essa tribuna, então, para apresentar e defender, primeiramente, com relação ao pedido de informação 77/2014, o qual estamos solicitando para que o Poder Público nos informe se no entorno do lago formado pela usina hidrelétrica do Itá já foi objeto de análise da regularização fundiária nos moldes da Lei Complementar 482, de 18 de agosto de 2006. Para Vossas Excelências, eu faço esse pedido de informação porque, caso o município ainda não tenha realizado esse projeto, estaremos posteriormente fazendo um encaminhamento nesse sentido, cujo objetivo trata da regularização de todos aqueles imóveis que se encontram no entorno do lago, ou lindeiros ao lago, para que sejam regularizados e que para que a ocupação dessas áreas ela se dê de forma ordenada. Então, esse é o objetivo desse pedido de informação, o qual pedimos aos nobres edis a sua aprovação. Faço aqui também um pedido de uma indicação 347/2014 e para que os nobres vereadores nos apoiem, solicitando aí melhorias na travessa síria, no bairro das Nações, tendo em vista que essa travessa encontra-se lá com
bastante problemas de buracos e outras situações, dificultando a trafegabilidade naquele setor. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, como já havia antecipado na última reunião que tivemos nesta casa, encaminho hoje para a apreciação desta casa a indicação número 343 de 2014. Estamos sugerindo para que o Executivo, através dos órgãos competentes, elabore um diagnóstico socioambiental na área urbana do município de Concórdia. Qual a finalidade e qual o objetivo desse estudo socioambiental? Esse estudo visa, senhor presidente, senhores vereadores, basicamente para que possamos ter em mãos dados e informações com relação a todas as áreas de preservação permanentes situadas no âmbito urbano do nosso município. É fundamental que se realize esse diagnóstico para que possamos, posteriormente, discutirmos a questão, e aqui eu falo principalmente desses imóveis que estão situados e localizados às margens do Rio dos Queimados e seus afluentes. E aqui eu falo especialmente daquelas regiões onde esses rios têm o seu leito devidamente canalizado. Fizemos vários estudos, várias pesquisas nesse sentido e concluímos, e já inclusive, para que os senhores saibam, decisões no âmbito do judiciário, de que não se trata mais, ou nem, não se consideram mais área de preservação permanente quando você efetuou a canalização do rio, tendo em vista que aí você já praticamente eliminou a interação entre a água, o solo, o meio ambiente, a fauna, a flora, você eliminou praticamente todos os micro-organismos que ali poderiam sobreviver e interferir na questão do meio ambiente com a canalização do leito do rio. Quero dizer a vossas excelências também do quão isso é importante, que agora, nessa semana, nós tivemos, por exemplo, no município de Chapecó também, a conclusão do diagnóstico socioambiental, em que chega-se à conclusão de que no rio, onde ele tiver a sua área, o seu leito canalizado, a sua área de preservação, e aí ela passa a ser uma área de preservação sanitária e não mais uma área de preservação ambiental, reduzida de 15 para apenas 5 metros. E isso será agora levado para alteração e inclusão no plano diretor do município. Então, esse estudo, esse diagnóstico socioambiental tem exatamente essa finalidade, para que nós possamos, então, reconhecer essas áreas já como áreas devidamente consolidadas dentro do perímetro urbano do município de Concórdia, nos mesmos moldes que nós temos também no interior do nosso município, aquelas áreas em que já vêm sendo utilizadas por plantio ou pastagens, em que os seus proprietários podem utilizar as áreas respeitando tão somente os 5 metros. Por que eu falo de que essa margem de 5 metros ela passaria a denominar-se apenas de uma margem ou área sanitária? Porque deixando uma margem de 5 metros, ela possibilita para que o poder público, o município, possa, sempre que necessário, poder transitar, fazer a limpeza do leito do rio e proceder ali a limpeza e as melhorias que se fizerem necessárias, visando inclusive o acúmulo de resíduos que venham causar aí problemas de enxurradas cheias ou coisa nesse sentido. Portanto, senhoras e senhores, é isso que nós trouxemos a esta casa hoje. Digo mais uma vez, que esse diagnóstico socioambiental é o primeiro passo e ele é fundamental para que nós possamos, de uma vez por todas, resolvermos essa preocupação de todos esses imóveis que se encontram hoje no âmbito urbano do município de Concórdia, denominados já, e espero que assim esse diagnóstico venha a definir como áreas já devidamente consolidadas. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado. Continua a discussão e votação, pedido de informação 77, bem como as indicações 343 e 347 de autoria do vereador Artemio Ortigara. Com a palavra o vereador Vilmar Calmaceto, a qual eu quero já agradecer, né, a volta de Vossa Excelência a essa casa, e temos certeza que irá dar continuidade ao seu trabalho. Obrigado, senhor presidente. Da mesma forma, é uma grande alegria poder retornar a essa casa
e dar continuidade ao nosso trabalho. Aproveito também para agradecer a participação aqui do vereador Mauro Kischel, que durante 30 dias ocupou a nossa vaga, mas que, é claro, estamos de volta aí para contribuir com esta casa e com o município de Concórdia. Mas quero aqui fazer uma referência especial, indicação 343/2014 do vereador Ortigara. Primeiro, apoiar a referida indicação, parabenizá-lo pela iniciativa, né, porque, na verdade, esse estudo ele vai procurar resolver uma série de conflitos hoje que não é só uma virtude ou um problema que existe em Concórdia, mas em todas as cidades brasileiras, até pelo modo como foi ocupada o território urbano e que hoje estão trazendo alguns conflitos, né, de uso de algumas áreas. Então, primeiro quero apoiar essa sua iniciativa, mas também cabe lembrar aqui que no passado, em torno de 2007, já houve uma iniciativa da administração municipal nesse sentido. Esta casa que, inclusive, contribuiu para esse debate e que depois o Ministério Público considerou inconstitucional aquelas alternativas propostas quanto ao uso e ocupação do solo, no sentido de flexibilizar a legislação ou o chamado Código Florestal. Também cabe lembrar que no dia 9 de outubro, o próprio Ministério Público, reconhecendo a sua dificuldade de disciplinar o uso do solo urbano, fruto dos conflitos que hoje estão existindo, chamou para uma reunião em Joaçaba, inclusive técnicos da Prefeitura estiveram presentes, onde o Ministério Público está propondo que os municípios façam esse estudo, que os municípios façam esse diagnóstico socioambiental, no sentido de que você busque soluções, além do processo estritamente legal, ou do processo chamado coercitivo, para que se resolvam esses conflitos. Então, me parece que o próprio Ministério Público está mobilizando os municípios para que assim o façam. Creio que a indicação do vereador reforça a importância desse debate, mas eu também quero aqui deixar, vereador Ortigara, uma sugestão adicional à sua indicação, se assim permitir, né? E entendo que esse debate ele não pode ficar estritamente ligado ao corpo técnico da Prefeitura Municipal, e sim, como ele envolve conflitos de uso e ocupação do solo, principalmente do solo urbano, e ele não se restringe apenas a discutir a metragem, mas sim se restringe, é muito mais amplo do que isso, porque discute o modo como nós queremos ocupar, digamos assim, o solo, né, no sentido de permitindo a participação da população. Essa mesma população vai recuperar como era no passado, como é hoje e como nós gostaríamos que fosse no futuro. Por isso a importância da participação social. Portanto, eu sugiro que seja colocado um adendo à sua indicação, no sentido de que ficaria mais ou menos assim: sugere a elaboração de diagnóstico socioambiental do município de Concórdia com ampla participação popular. Isso garantiria, digamos assim, a possibilidade de ir além do técnico, para que haja um acordo já entre as partes, para que não surja conflitos futuros fruto dessa definição técnica. Pois não, vereador? Se Vossa Excelência... Pode usar. Vou abrir um precedente aqui. Não, que é isso que eu ia me perguntar. Vereador, muito obrigado aí pelo seu apoio, e eu quero dizer que, de antemão, já que eu aceito a sua complementação na nossa indicação, porém apenas fazer um esclarecimento de que o trâmite desse processo todo, que eu disse que isso seria apenas uma etapa, o diagnóstico é uma etapa que posteriormente seria chamado para uma audiência pública, exatamente para que a gente pudesse discutir todos os fatores, os segmentos sociais de ocupação, econômicos, enfim, tem a minha permissão então para complementar a nossa indicação. Muito obrigado. Ok, obrigado, vereador Ortigara, obrigado, presidente. Com base, então, na manifestação do vereador Vilmar Comaceto, então, e da aceitação do vereador Artemio Ortigara, está ditada a indicação 343, incluindo a expressão com ampla participação popular. Então, continue a discussão, as indicações e pedido de informações anteriormente citados. Como na maneira o vereador queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. As indicações 343, 347 e o pedido de informação 77 são aprovados. De autoria do vereador Edilson Massoco, pedidos de informação 78, 79 e 80/2014, juntamente com as indicações 344, 345 e 346/2014. Estão em discussão
Os pedidos de informações 78, 79, 80, bem como as indicações 344, 345 e 346, e o vereador Edilson Massoco. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Os pedidos de informações 78, 79, 80, as indicações 344, 345 e 346 estão aprovados. Requerimento 109/2014, de autoria do vereador Gilberto Antônio Romani. Está em discussão e votação o requerimento 109, de autoria do vereador Gilberto Antônio Romani. Com a palavra o proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, cumprimento os funcionários desta casa, a imprensa que se faz presente, as pessoas que nos assistem através via internet. Mas venho a essa tribuna, senhor presidente, senhores vereadores, pedir o apoio e a aprovação desse requerimento, até porque há poucos dias o colega Jaderson tem feito um pedido que as empresas que dão o sinal celular, telefone móvel, ampliasse, ou colocasse torre para dar sinal a alguns distritos, e a gente sabe da dificuldade que a gente tem do sinal de celular aqui dentro da nossa cidade. Diante dessa situação, tenho me manifestado naquele momento, onde que diz que iria fazer o requerimento solicitando ao diretor da empresa que venha até essa casa para que se faça os esclarecimentos, porque não dá para admitir. Em 2014, ainda uma cidade com quase 80 mil habitantes tem bairros que não pega telefone móvel. Então, diante dessa situação, faço esse requerimento solicitando que o diretor venha até essa casa fazer esclarecimento quais os motivos que levam a alguns bairros da nossa cidade a não ter o sinal celular. E, claro, se tiver presente também, é claro, o vereador Jaderson, que iremos, no momento, fazer o pedido também que se leve a telefonia móvel aos distritos do nosso município, que seja ele Engenho Velho, Tamanduá, Planalto e assim por diante, Presidente Kennedy e vilas urbanizadas, porque lá nessas comunidades hoje nós temos lá empresas, o número de famílias aumentando, e se entende a necessidade desse equipamento para essas famílias. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua em discussão e votação o requerimento 109, de autoria do vereador Gilberto Antônio Romani. Com a palavra, o vereador Artemio Otigara. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, demais pessoas já nominadas, saudação aqui, Valdecir Franze, que foi nosso colaborador na nossa empresa, prazer sempre vê-lo aqui na plateia. Mas quero cumprimentá-lo, Romani, por trazer mais uma vez a essa tribuna o assunto telefonia, e eu quero aqui dizer que tens o nosso apoio nessa questão. E aqui eu quero dizer o seguinte, senhor presidente, nós temos tido um problema muito sério na questão realmente dos telefones celulares, passamos alguns dias aí com problemas de sinal em quase todas as operadoras. Então eu vejo que a Anatel realmente tem que tomar providências, e agora na semana anterior em que estivemos reunidos aqui, o vereador Massoco também encaminhou uma indicação semelhante, o vereador Jadson Miguel também se pronunciou com relação aos problemas de telefonia, e naquela mesma data nos associamos à indicação do vereador Massoco. E eu quero dizer a Vossa Excelência e a todos os demais vereadores de que estamos enfrentando um problema muito sério, e eu diria assim, muito mais sério com relação à telefonia fixa do nosso município, e aí que envolve também a Anatel. Eu sugiro, senhor presidente, que se faça um comunicado, porque as nossas regiões interioranas, do interior do nosso município, e aí eu falo de todo o interior, nós temos notícia de que lá na comunidade de Barra do Tigre, propriedades há mais de 30 dias sem telefonia fixa, Engenho Velho, Presidente Kennedy, Terra Vermelha, e aí o nosso agricultor que precisa fazer uma ligação na empresa, solicitando insumo, alimentação para os seus animais, não tem mais o acesso ao telefone, ele tem que se deslocar da sua propriedade, vir até a cidade para poder fazer o pedido
que ele poderia simplesmente fazê-lo através do telefone, em função dessa situação. Informações dão conta de que houveram alterações na questão dos atendimentos e dos serviços prestados pela Anatel, senhor presidente. E por exemplo, o proprietário de um telefone fixo que fizer a solicitação do serviço e ele não for atendido dentro daquele prazo regulamentar, se ele quiser ver solucionado o seu problema, ele tem que fazer a solicitação, anotar o protocolo, se dirigir ao PROCON, fazer o registro do problema, para que ele possa, com isso, depois, então, ter atendida a sua solicitação. Então, eu acho que realmente, assim, está bastante precário o atendimento, e eu gostaria, vereador Romani, então, que o senhor permitisse que acrescentemos, então, também a questão da telefonia fixa e que seja oficiado, porque eu entendo que da forma como está, nós não podemos continuar. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores. Muito obrigado. Continue a discussão e votação. Requerimento 109, da autoria do vereador Gilberto Antônio Romani. Com a palavra, o vereador Evandro Pegoraro. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, Tafarel, aqui que nos prestigia, o Sindicato dos Públicos, a imprensa que está sempre participante, sempre ativa aqui no nosso município, aos internautas, a assessoria da casa. Mas essa questão, Gilberto Romani e também Ortigara, que depois comentou já em seu requerimento, gostaria de te parabenizar por essa iniciativa, até porque a telefonia móvel já não é de hoje que se tem problemas em nosso município, e você é prova disso. Acho que o vereador Arlan também estava no congresso que fomos à UVB, tivemos uma audiência na Anatel, conversamos lá com o assessor da Anatel, e eu mesmo colocava alguns critérios, né? Na verdade, parece que é complexo realmente para não funcionar às vezes, porque porque quando você vai para o 2G, para o 3G, daí se tiver 80% de sinal, daí consegue já acessar o 3G, mas daí não interessa se você não senta no pegar ou num bairro próximo, mas o importante é que é 80%. E isso é por operadora. Se a operadora X aqui pega, daí se ela já está com 80%, ela não tem obrigação. Então fizemos lá uma conversa bastante demorada naquele dia lá na Anatel, naquela oportunidade, e ficou o compromisso de nós fazer, então, um levantamento, e nós fizemos e mandamos para Brasília, até com mapa em anexo, para que se faça pelo menos uma fiscalização, uma nova fiscalização da Anatel, para daí chamar essas operadoras para fazer, então, esta obrigação de ter esse serviço, que é importantíssimo, e a gente sabe o quanto a nossa cidade é precário essa questão do telefone, do sinal do telefone móvel. Por isso, esse requerimento vem a fortalecer, porque a vinda aqui na casa do gerente da Anatel, em Santa Catarina, vamos fazer essa cobrança também, como é que está esse andamento, porque a gente acompanha já o meu segundo mandato, e no outro mandato também a gente fez algum requerimento. Foi feita alguma solicitação, e realmente as empresas, elas parece que não dão muita atenção, e por isso tem que continuar essa luta, está de parabéns, para que possamos, de certa forma, ver se tomara que realmente venha o Estevão ou Doud, né, gerente da Anatel Santa Catarina, para que se façam todas essas cobranças e que se possa ter um compromisso mais efetivo da Anatel com relação às empresas de telefonia móvel. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão e votação. Requerimento 109, da autoria do vereador Gilberto Antônio Romani. Como não há mais nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Requerimento 109 está aprovado. Indicação 348/2014, de autoria do vereador Fábio Luiz Ferri. Está em discussão e votação a indicação 348, da autoria do vereador Fábio Luiz Ferri. Com a palavra o proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, cumprimentar a imprensa, Tafarel, assessoria. Faço essa sugestão, senhor presidente, para que o executivo possa elaborar um projeto de lei para concessão de gratificação por dedicação exclusiva aos servidores da vigilância sanitária do município, que fazem do uso da fiscalização sanitarista. Faço essa indicação porque há uma luta dessa categoria, senhor presidente, onde esses servidores, quando estão fazendo uso das suas funções,
quando passo num concurso, existe uma lei federal que no seu artigo 53 trata da exclusividade nessa função. E aqui a justificativa, senhor presidente, eu faço dando exemplo, o exemplo de uma farmacêutica da vigilância sanitária. Ela não pode ter mais nenhuma função. Ela tem que ser exclusiva da vigilância sanitária. O salário dela vai ser sempre aquele. Se ela fizer um mestrado para se aperfeiçoar, um doutorado, nem aula ela pode dar. Assinar uma outra farmácia também não. Também aqui posso dar o exemplo também do engenheiro que trabalha na vigilância. Também ele não pode assinar, ele não pode ser sócio de outra empresa, nada. Será sempre engenheiro da vigilância sanitária. Médico veterinário, a mesma situação, não poderá assinar também numa agropecuária. Então eles ficam também, na minha opinião, de uma certa forma, eles são desfavorecidos. Porque eles têm um poder tão grande de fiscalização. Vocês vejam bem, um fiscal vai liberar um empreendimento de um vulto financeiro alto. Olha o poder que essa pessoa tem, e muitas vezes ela não é que não seja valorizada, mas ela está impedida de poder ter um acréscimo na sua renda, de poder assinar, de poder estar se especializando. Então essas pessoas me procuraram, e aqui eu venho pedir que nós possamos ajudá-los a pensar. O Estado do Rio Grande do Sul já está dando gratificação. É a forma ideal de poder contribuir para que essas pessoas sejam valorizadas, e os próximos servidores públicos que venham a fazer concurso já saibam que também o Estado do Rio Grande do Sul, quando a pessoa entra nessa função de fiscalização, ela já tem 50% de gratificação. Depois de alguns meses ela chega a 100%, para valorizar e até colocar uma situação do funcionário, muitas vezes sabendo que o seu salário está reduzido ou está sempre estagnado, não possa, com esse poder que ele tem também, ter uma outra visão desse cargo dele. Nós sabemos isso, né? Sabemos que São Paulo mesmo houve isso, de fiscais usufruindo do seu poder, do seu cargo, e nós não queremos, mas para isso nós temos que valorizar o nosso funcionário. E nós aqui valorizando através de gratificação, dando esse exemplo, eu tenho certeza que lá nós temos a farmacêutica, nós temos lá o médico veterinário, o engenheiro e mais outros lá, servidores que estarão se valorizando, fazendo o seu papel de uma maneira sempre competente, como fazem, mas de uma maneira também mais gratificada, uma maneira que sabem que chegará no final do mês, eles têm um rendimento maior. Veja bem, para que uma farmacêutica vai fazer um doutorado? Para que ela vai se especializar? Se ela sabe que ela vai ficar aquele salário a vida inteira, não vai poder dar aula, não vai poder assinar. Vocês vejam que o médico veterinário da agricultura, ele não é impedido de assinar uma agropecuária. Ele não é impedido de ser sócio de uma empresa. Já o veterinário da vigilância, ele é impedido. Então, deixo aqui essa indicação, acho que é extremamente importante, que tratamos aqui de valorizar sempre o funcionário público. Acho que essa é uma luta que eu estou começando, mas que irei vir cobrando. Quero mandar também, senhor presidente, vou mandar do meu gabinete para o sindicato, aqui está o Tafarel, para que o sindicato também possa começar a representar essa categoria nesse seu anseio. Muito obrigado. Continua a discussão e votação, indicação 348 do autoria do vereador Fábio Luiz Ferri. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. A indicação 348 está aprovada. Indicação 349/2014, de autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani. Está em discussão e votação a indicação 349, de autoria da vereadora Marilane Fiamete Stuani. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. A indicação 349 está aprovada. De autoria do vereador Vilmar Comaceto, indicações 350, 351 e 352/2014. Está em discussão e votação as indicações 350, 351 e 352, de autoria do vereador Vilmar Comaceto. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. As indicações 350, 351 e 352 estão aprovadas. De autoria do vereador Arlan Gugliani, indicações 353 e 354/2014. Está em discussão e votação as indicações 353 e 354 de autoria do vereador Arlan Gugliani. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão.
Estão aprovadas as indicações 353 e 354. Está livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra o vereador Gerson Miguel. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, cumprimentar a assistência, cumprimentar a imprensa, Tafarel, também a vereadora Margarete, enfim, internautas, a cada membro aqui nesta casa, o assessor Adriano e também todos os demais assessores. Estou vindo a essa tribuna, senhor presidente, para passar ao líder do governo, Pegoraro, no primeiro dia de vereador, há quase 2 anos, eu fiz a indicação lá do ponto de ônibus lá em frente à BRF. E a resposta que ia ser feita a melhoria e também a ampliação do abrigo, né? E até agora nada, né? A gente quer saber então por que da demora. Eu tirei umas fotos e está complicado. Quando chove, criou mais buracos na Brasilite, está chovendo dentro. Também quando o sol está, as crianças lá tem que subir no murinho de cima para o sol não vir na cara. Então está muito preocupante que seja com urgência reformado, assim que a resposta já foi positiva, mas até agora a obra não foi executada. Muito obrigado. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra o vereador Vilmar Macedo. Senhor presidente, senhores vereadores, assessores, saudação especial aí ao Tafarel, a Margarete também, suplente vereadora, secretário também da Assistência Social, nossa saudação aos internautas, às demais pessoas que acompanham a sessão. Quero fazer um breve comentário aqui acerca da ação que está sendo executada atualmente pelo município, coordenada pela equipe de vigilância sanitária, que é o início da execução do plano de ação para o controle e proteção de animais de estimação. Essa ação começou agora na última semana, com o chamado cadastramento de cães e gatos, começando primeiro no bairro Nova Brasília, vai ser feito no Freirenci, no Santa Rita, em 2014. É uma ação, como eu disse, que faz parte de um plano de ação, que compreende, ao todo são 8 projetos. O outro projeto é o de cadastramento, que também que iniciou agora, e o outro projeto de ação de mobilização, envolvendo principalmente as escolas, estudantes, professores e a chamada comunidade escolar, que envolve também pais e mães, numa ação que visa explicar melhor a responsabilidade que cada cidadão tem, que cada proprietário tem, quanto ao seu cão, o seu gato ou o seu animal de estimação. E junto dessa campanha, como é feito nas escolas, vai ser feito também concursos de redação, textos, histórias em quadrinhos, no sentido de envolver exatamente a comunidade escolar como uma forma de dar continuidade a essa discussão na escola e que não fique resumida apenas numa palestra. Além dessas 2 ações, como eu disse, são 8 ao todo, está previsto também o chipamento desses animais, a futura castração dos animais, campanhas de adoção, a elaboração de projeto de pesquisa a respeito desses animais e que deverá redundar no final na construção então de um centro de bem-estar animal que vai então redundar num amplo plano de ação visando, em primeiro lugar, estabelecer a convivência harmoniosa, né, entre as pessoas e especialmente cães e gatos. E aqui cabe lembrar também que não é uma ação que trata apenas de cuidar de cães e gatos, vai além disso. Porque, primeiro, é uma questão ética, de responsabilidade do cidadão que domesticou esses animais. Segundo, trata-se também de saúde pública, porque, afinal, esses animais são potenciais portadores de doença ou podem desenvolver determinadas doenças que podem também causar danos ou a insegurança sanitária em nossa região. Não podemos esquecer que a nossa região tem como fonte de renda a produção animal e geradora de emprego também. Portanto, nós temos que ter a garantia da chamada segurança sanitária para que não tenhamos
futuramente um caos sanitário, muitas vezes cometido pelo descontrole de doenças, principalmente em animais domésticos. Portanto, é com satisfação que a gente vê o início dessa ação. E, senhor presidente, é mais uma ação que foi amplamente discutida nessa casa e que agora está saindo do papel, está sendo executada. E, nesse momento, é claro que o Poder Legislativo está corresponsável por essa ação, porque muitas discussões aqui aconteceram e agora está sendo praticada, é claro, também pela contribuição dessa casa. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, passamos para a ordem do dia. Primeira discussão e votação, proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2014, de autoria do vereador Vilmar Comaceto, subscrita por todos os vereadores, que acrescenta inciso 3º ao artigo 72 da Lei Orgânica do município de Concórdia. Está em discussão e votação a proposta de emenda à Lei Orgânica número 1, de autoria do vereador Vilmar Comaceto, subscrita por todos os vereadores. Continua em discussão e votação. Como não há nenhum vereador que quer se manifestar, com a palavra o vereador Evandro Pegoraro. Senhor presidente, demais vereadores novamente, eu tenho a Margarete também que está nos prestigiando, né, que esteve também ocupando um mês aqui na nossa Câmara, no lugar do Gilberto Romani, também o nosso secretário Zgarbossa, que está nos acompanhando, mas apenas aqui parabenizar o vereador Comaceto pelo encaminhamento. Acho que essa alteração, emenda à Lei Orgânica número 1/2014, dá para se dizer que é um avanço dentro da legislação municipal no que tange as categorias, porque hoje nós temos e como é dinâmico o mercado de trabalho, hoje nós temos categorias consolidadas, mas como vem mudando muito o mercado de trabalho, as profissões, daqui a 5 anos, a 3 anos, teremos novas profissões, novos focos de trabalho e com novas nomenclaturas. E nesse sentido, estará contemplada a legislação, então, municipal e nossa lei orgânica, para que possamos depois fazer as regulamentações para os pisos salariais. Portanto, considero uma lei bastante importante, um avanço, e que realmente é uma proposta que veio, então, da nossa Câmara aqui, nosso companheiro Comaceto, que sempre é muito estudioso, faz sempre as proposições e leis que vêm a contribuir com o nosso município. Então, muito obrigado por essa contribuição e com certeza terá o apoio dos nós vereadores. Muito obrigado, Comaceto. Continua em discussão e votação com relação à proposta de emenda à Lei Orgânica número 1. Como não há nenhum vereador que quer se manifestar, então agora passamos a palavra ao autor da proposição. Tem a bondade, vereador Vilmar Comaceto. Mais uma vez, senhor presidente, demais colegas, toda a plateia, nossa saudação. Primeiro, a respeito dessa emenda, a Lei Orgânica número 1/2014, é bom lembrar primeiro que o salário mínimo profissional, ele é assegurado por lei federal e é considerado uma conquista, né, de diferentes categorias, e que categorias profissionais que hoje, sob o ponto de vista legal, atuam na iniciativa privada, né, dentro do regime da chamada CLT, a consideração das leis trabalhistas. A conquista para o setor público dessas categorias também terem esse asseguramento, de modo algum tem que ser caracterizado como um privilégio em prejuízo de outros. Porque, em primeiro lugar, a tese de quem defende o salário mínimo profissional é porque busca reconhecer o papel estratégico que algumas categorias profissionais têm em determinado tempo, no sentido de promover o desenvolvimento fruto do seu conhecimento específico, fruto da sua importância, principalmente para os municípios, como é o caso das engenharias, arquitetura, agronomia, veterinária. Portanto, apesar desse reconhecimento,
ele não é plenamente aplicável na administração pública, tanto federal, estadual como municipal. Portanto, ele perpassa até alguma questão corporativa, mas sim trata das chamadas especialidades. Reconhece a importância de algumas categorias fruto do seu conhecimento. E como sabemos, o município não teria a obrigação legal de fazer esse reconhecimento. Porém, quando faz, certamente que está reconhecendo a importância dessas categorias, ao mesmo tempo que assegura um direito já garantido dentro do regime da consolidação dos direitos do trabalho da CLT. E também serve, como o próprio vereador aqui já colocou antes, né, de estímulo às outras categorias que ainda não têm esse direito assegurado, que continuem lutando, né, junto às suas bases, junto aos seus representantes, especialmente no legislativo, para que esse direito também seja assegurado para as suas categorias, para a sua atuação profissional. E ao aprovarmos essa emenda, senhor presidente, ela vai então constar na lei orgânica do município, e como também já o vereador Pegurário adiantou, vai assegurar que outras profissões que vierem a ter essa conquista, que esse direito já estaria assegurado, independentemente de quem esteja no Poder Executivo. Por isso, mais uma vez, senhor presidente, essa casa está de parabéns. Creio que essa discussão foi ampla aqui na casa. Tivemos a participação e a subscrição de todos os vereadores em relação a essa emenda. Quero aqui agradecer a compreensão e a presteza em todos assinarem e subscreverem a emenda quando foi colocada, e que também é um reconhecimento do Poder Legislativo da importância dessas profissões. Portanto, a razão da importância de aprovarmos por unanimidade esse projeto. E, mais uma vez, cabe aqui reconhecer, senhor presidente, o papel também desta casa nessa questão, como em tantas outras que aqui já passaram, dando a sua contribuição, dando uma demonstração, digamos assim, que o Poder Legislativo está empenhado em dar a sua colaboração para o desenvolvimento desse município, o município de Concórdia. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Bom, como é uma proposta de emenda à lei orgânica do município, então ele fica por um interstício de 10 dias, né, o projeto sai de pauta e volta só daqui a 10 dias para a segunda votação e discussão e segunda votação dessa emenda à lei orgânica do município. Então está aprovado em primeira discussão e votação. Coloquem, então está em discussão e votação. É que discussão e votação, discussão já foi, está em votação a proposta emenda à lei orgânica número 1, relacionada à lei orgânica do nosso município. Como não há nenhum vereador que quer se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Então está aprovada a proposta da emenda à lei orgânica número 1. Primeira discussão e votação. Agora ele sai 10 dias, somente depois de 10 dias é que ele volta para a segunda discussão e votação. Primeira discussão e votação, projeto de lei 83/2014, de autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente, denomina via pública do loteamento residencial Parque da Colina, de rua Corina Lume Bock. Está em discussão e votação, projeto de lei 83, de autoria do vereador Jaderson Miguel Prudente. Como não há nenhum vereador que quer se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei 83 está aprovado. Primeira discussão e votação, projeto de lei 84/2014, de autoria do Poder Executivo, altera dispositivos da lei número 3.564, de 7 de junho de 2004, que dispõe sobre o regime de adiantamento. Está em discussão e votação, projeto de lei 84, de autoria do Poder Executivo. Como não há nenhum vereador que quer se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei 84 está aprovado. Está livre a palavra do grande expediente. Como não há nenhum vereador que quer se manifestar, antes de encerrar essa sessão, quero agradecer a presença de todos, do secretário do Bem-Estar Social, da nossa suplente vereadora Margarete, o Tafarel, presidente do Sindicato dos Servidores, enfim, todas as senhoras e senhores da assistência, internautas, e encerrar essa presente sessão e convidar os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 21, nesse mesmo local, às 18 horas. Muito obrigado, boa noite a todos.